Eu queria saber uma coisinha, mas essa pergunta pode te dar uma leve travada aí dentro. Quem você é hoje é realmente quem você é? Ou é a versão que você construiu depois de algum episódio que te marcou e você nunca mais revisitou? Porque às vezes a gente acha que é assim mesmo, que sempre foi inseguro, que sempre foi carente, que sempre foi intenso demais, que sempre soube provar valor. Mas será que sempre foi? Ou isso começou depois de alguma outra coisa? Talvez tenha sido uma humilhação na escola, talvez um pai que não aceitava, talvez um abuso moral ou físico, talvez um fora que virou sentença, talvez um encontro que te fez sentir pequeno, talvez algo que você nem consegue contar direito, mas que deixou uma marca silenciosa, que você seguiu, como todo mundo segue. Trabalhou, transou, amou, sofreu, cresceu, mas carregando uma conclusão interna que você fez lá atrás, ainda criança ou adolescente, quando você ainda não tinha repertório emocional nenhum para entender o que estava acontecendo. O problema não é o que aconteceu, o problema é o significado que você construiu. Porque uma criança, ela interpreta com medo. Um adolescente interpreta com carência. O adulto vive como se aquela interpretação fosse verdade absoluta. Eu já fui mexer. E antes que você pense qualquer coisa, deixa eu te contar. O que quase destruiu a minha autoestima não foi o programa. Foi a conclusão que eu tirei sobre mim mesmo depois disso. E talvez, quando eu conto a minha história, você descubra qual foi o episódio mal compreendido que moldou a sua identidade por décadas sem você perceber. Bem-vindo ao Gay Sem Crise. Esse é o nosso espaço semanal para falar sem filtros, sem personagem, sobre o que atravessa a vida emocional do homem gay. Aqui a gente conversa sobre identidade, medo da rejeição, autoestima, desejo e as histórias que moldaram quem você acredita que você é. Inclusive aquelas que você nunca mais teve coragem de revisitar. Esse vídeo pode reorganizar algo profundo dentro de você. Primeiro, ele te devolve a inocência. Você era uma criança ou um adolescente quando aquilo aconteceu. Então, culpa não cabe aqui, ok? Segundo, ele te ajuda a colocar o passado no lugar certo. Não como sentença, mas como história. Algo que já aconteceu. E terceiro, ele te permite a recuperar a identidade que ficou soterrada por uma conclusão mal feita. Interromper padrões que você repete sem perceber e construir autopermissão para viver com mais dignidade, prazer e direito hoje. Porque quando você entende a origem, você para de se punir. Eu sou Gilberto e ajudo você, gay, a se entender melhor e vencer o medo da rejeição. E antes de você seguir comigo, já deixa a sua curtida aqui e se inscreve no canal. Porque se essa conversa tocar em algo sensível, e provavelmente vai, você vai querer continuar entendendo como essas experiências moldaram a sua identidade. E ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Às vezes, uma história que parece passada ainda está comandando o seu presente. Quando eu digo que um episódio mal compreendido pode moldar sua identidade por décadas, eu não estou dizendo que você ficou traumatizado para sempre, nem que tudo na sua vida gira em torno de um único evento. Não é isso. Também eu não estou dizendo que você precisa transformar o passado em novela eterna, reviver sofrimento para sempre. Não. O ponto não é dramatizar. O ponto é compreender. O que é isso? Então, é reconhecer que quando você é criança ou adolescente, você vive coisas para as quais ainda não tem maturidade emocional. E mesmo assim, você interpreta, você tira conclusões, você decide quem você é a partir daquilo. Se alguém ri de você, você conclui que é ridículo. Se alguém te usa, você conclui que você é descartável. Se alguém te paga, você conclui que só tem valor pelo que oferece. Psicologicamente, isso é um mecanismo de adaptação. O seu cérebro precisa dar sentido ao que acontece. Ele constrói uma narrativa, só que essa narrativa nasce da vulnerabilidade, não da maturidade.
Emocionalmente, isso vira uma sensação no corpo. Vergonha, contração, culpa. Um tipo de rigidez interna que faz você se comportar tentando compensar algo que talvez nunca tenha sido realmente seu. Mas isso não é vitimização, não é procurar culpado, não é usar o passado como desculpas para não crescer. Também não é dizer que tudo foi terrível. Às vezes o episódio nem parecia tão grave na época, mas a interpretação que você fez pode ter sido. O sabotador interno, ele adora dizer: isso já passou, não foi nada demais, todo mundo viveu coisa pior. só que se já passou mesmo, por que ainda dói tocar no assunto? Por que ainda existe vergonha? Por que você evita contar essa parte da sua história? Talvez não seja o evento que esteja pesando. Talvez seja a identidade que você construiu depois dele. Quando você entende isso de verdade, algo muito profundo começa a se reorganizar dentro de você. O primeiro movimento é tirar a culpa do colo, porque vamos combinar, você era um menino ou um adolescente. Você não tinha maturidade, não tinha referência, não tinha repertório emocional, você tinha desejo de pertencimento, tinha curiosidade, tinha carência, tinha medo de ficar sozinho. E isso não é defeito, isso é ser humano. Quando você reconhece isso, a vergonha começa a perder a força. Você sai da narrativa de eu fui errado e entra na narrativa de eu não sabia. Parece sutil, mas muda o chão inteiro. O corpo relaxa, aquele peso antigo começa a se dissolver. Não porque o passado some, mas porque ele deixa de ser uma sentença. Você ganha quando você para de carregar mágoas como identidade. Quantos gays vivem como se estivessem devendo alguma coisa ao mundo? Como se precisassem provar valor o tempo todo? Como se em um episódio lá atrás tivesse decretado: você não presta, você não é o suficiente, você é menos. Quando você revisita o significado que deu aquele evento, você percebe que talvez a história não era sobre desvalor, era sobre falta de entendimento. E isso interrompe padrões. Padrões de se envolver com quem te trata como descartável, padrões de confundir sexo com validação, padrões de aceitar menos do que merece. Porque muitas vezes você está repetindo a tentativa inconsciente de resolver aquela cena antiga, como se estivesse dizendo: dessa vez vai ser diferente. Mas nunca é, porque a conclusão lá atrás nunca foi questionada. Existe também um benefício silencioso e poderoso. Você recupera a identidade original antes do episódio, antes da vergonha, antes da conclusão mal feita. Você começa a perceber que não é o erro que cometeu, mas nem a situação que viveu, nem a ingenuidade que teve. Você é anterior a isso. Você existia antes daquele momento e continua existindo depois. E tem algo ainda mais maduro. Você constrói autopermissão. Permissão para viver com direito, permissão para ser amado, permissão para desejar sem culpa. Permissão de não se punir mais por algo que aconteceu quando você ainda estava aprendendo a existir. O sabotador interno pode até tentar argumentar: Mas foi feio, foi errado, mas você devia ter sabido. só que não devia. Você não tinha como saber. E essa é a virada mais libertadora. Entender que a sua identidade não precisa continuar sendo moldada por uma interpretação infantil de um evento adulto demais para você na época. Quando isso entra no lugar, você deixa de viver tentando compensar e começa finalmente a viver escolhendo. E aqui é onde isso vira oportunidade real. Não só reflexão bonita. Primeiro é interromper o automático. Quando você entende que aquela conclusão antiga ainda influencia as suas escolhas, você ganha poder de decisão. Você pode olhar para um relacionamento atual, para um padrão que se repete, para uma forma de se posicionar e perguntar: isso é quem eu sou ou é quem eu precisei ter depois daquele episódio? Depois aparece nas relações. Quando você ressignifica o passado, você para de entrar nos vínculos tentando reparar uma ferida antiga. Você não busca mais alguém para provar
que você tem valor. Você entra como alguém que já tem valor. E por fim, existe algo que é interno e profundo. Você reconstrói a sua identidade com consciência, não mais baseada em vergonha, não mais baseada em medo, mas baseada em escolha. Você deixa de ser a versão moldada pela dor e passa a ser a versão construída pela maturidade. Essa é a chance que quase ninguém aproveita. Usar a própria história como ponto de evolução e não como sentença de limitação. Agora eu sei que enquanto você escuta tudo isso, pode ter uma parte sua já se defendendo. E eu preciso conversar com essa parte também. A objeção dela é clássica. Isso já passou. Pra que mexer nisso agora? Parece maturidade, parece desapego, mas muitas vezes é só proteção. Porque se realmente já tivesse passado, tocar no assunto não causaria tensão. Não daria aquele incômodo no estômago, não faria você querer mudar de vida. Às vezes, o já passou significa apenas eu não quero sentir de novo. Outro problema comum é minimizar. Não foi nada demais. Todo mundo passou por coisa pior. Essa comparação é uma armadilha. Dor não é competição. O fato de alguém ter sofrido mais não anula o que você viveu. Quando você minimiza, você invalida a própria experiência. Você ensina para si mesmo que o seu sofrimento não merece atenção. Só que o corpo, ele não minimiza, ele registra, ele guarda. Tem também quem diga: Eu nem lembro direito o que aconteceu. e isso pode ser verdadeiro. Às vezes, a memória fica difusa, mas a sensação fica, a vergonha fica, o padrão de comportamento fica. Mesmo que o evento não esteja claro, o impacto dele pode estar moldando suas escolhas até hoje. Você pode não lembrar da cena inteira, mas lembra da conclusão que fez sobre si mesmo. E existe a objeção mais sutil de todas. Eu sou assim mesmo. Isso não tem nada a ver com o passado. Essa é a identidade congelada. É quando você transforma uma defesa em traço de personalidade. Eu sou frio, eu sou carente, eu sou intenso demais. Mas será que isso é essência ou é adaptação? O sabotador interno prefere que você não mexa nisso. Porque mexer exige responsabilidade, exige rever conclusões, exige admitir que talvez você tenha vivido anos acreditando numa história que não era inteira. E isso dói. Mas dói menos do que continuar vivendo limitado por algo que nunca foi revisado. Revisitar não é sofrer de novo, é mudar. Pode doer? Sim, mas é preciso mudar. É olhar para aquela versão mais jovem sua e dizer: você não sabia e está tudo bem nisso. Isso não te enfraquece, isso te fortalece. Porque negar o passado não te protege, só te mantém repetindo padrões. Veja só, eu tinha 15 anos, isso era 1979. Eu estava começando a me descobrir como gay e, ao mesmo tempo, tentando desesperadamente entender onde eu cabia no mundo. Eu já tinha conhecido alguns meninos no colégio, tudo muito escondido, tudo meio sussurrado. Eu estava encantado com a possibilidade de ser entendido, de ser visto. Um dia, um carinha do colégio me levou no Trianon. Ali eu conheci outros gays. Pela primeira vez eu me senti em casa. Não era mais o único, não era mais o estranho. Era parte de alguma coisa. E quando eles me chamaram para ir à noite no calçadão do colégio Dante Alighieri, eu fui. Ingênuo, curioso, querendo pertencer. Na minha cabeça e na minha surdez, porque assim, eu sou deficiente auditivo severo e naquela época eu não usava aparelho. Para mim, aquele lugar era a antiga Rua Augusta dos Héteros. Carros passando, gente paquerando, clima de flerte. Eu achava que era isso. E lá estava eu, fim de semana após fim de semana, parado na calçada, esperando um possível romance. Quando um carro encostava, eu ia conversar. Mas a iluminação era fraca, era noite, né? Eu não entendia direito o que o cara falava. E então eu fazia o que todo surdo aprende a fazer para sobreviver socialmente. Eu dava uma risadinha, concordava sem entender completamente, entrava no carro, a gente transava, depois ele me deixava no mesmo lugar. E eu ficava triste.
Triste porque eu achava que ele não tinha gostado de mim. Triste porque não ligava depois. Triste porque aquilo nunca virava nada além daquele momento. Eu passei cerca de 4 meses nele. Conhecia as outras bichas que também ficavam ali, mas eu nunca me toquei do que realmente estava acontecendo. Até o dia em que um homem me deixou no calçadão. Antes de sair do carro, ele jogou uma grana no meu colo e foi embora. E eu fiquei sem entender nada. Eu desci do carro, fui até uma amiga e perguntei o que tinha sido aquilo. E ela olhou para mim e disse: "Bicha, de que planeta você é?" E me explicou que ali se fazia programa. Naquele momento, o que me atravessou não foi a vergonha pública, foi uma conclusão interna. Eu pensei: então é isso que eu sou? Eu só valho isso? Meu valor é esse? Eu não voltei mais lá, mas o que ficou pior foi do que o dinheiro que foi jogado no meu colo, foi a interpretação que um menino de 15 anos fez sobre si mesmo. Eu não tenho valor. Esse é o jeito errado. Não o que aconteceu, mas a conclusão que eu tirei. A questão não era apagar o que aconteceu, não era fingir que nunca existiu. Não era transformar em piada imediata para parecer forte. O que começou a se resolver foi muitos anos depois, quando eu tive maturidade suficiente para revisitar aquele menino de 15 anos com outro olhar. Porque quando eu olho para ele hoje, eu não vejo um Michê. Eu vejo um adolescente, surdo, sem referência, querendo pertencer. Eu vejo alguém que confundiu o contexto porque ninguém explicou. Eu vejo ingenuidade, não vejo desvio moral. Eu vejo carência legítima de afeto, não vulgaridade. O erro não foi ter ido ao calçadão. O erro foi acreditar que aquilo definia o meu valor. A prostituição não é problema. O problema é tudo que é construído em cima da prostituição. Quando eu ressignifiquei essa história, algo mudou profundamente. Eu entendi que quem interpretou aquele episódio foi um menino que não tinha repertório emocional para isso. E que eu, adulto, podia revisar essa interpretação. Eu pude dizer para mim mesmo: você não era descartável, você não era mercadoria, você não era sem valor, você era inexperiente. Isso muda a identidade inteira. Porque assim, durante anos, aquela conclusão silenciosa influenciou minha autoestima, influenciou a forma como eu me relacionava, influenciou a sensação inconsciente de que eu precisava provar que era digno, de que precisava compensar algo. E quando você vive tentando compensar, você nunca descansa. A sacada foi entender que trauma não é o evento, trauma é o significado que você dá e congelado. Quando eu descongelei aquele significado, eu deixei de ser o homem que carregava desvalor nas costas. Eu não virei outra pessoa, eu virei mais eu. Eu integrei aquela história como parte da minha formação, não como sentença. Ressignificar não é romantizar, não é dizer foi lindo. Não, não foi. Não foi. Foi duro, foi confuso, foi dolorido. Mas também foi um capítulo de formação. E formação não é o fim da história, é o começo de consciência. E tem algo que eu aprendi com o tempo. Você não supera um trauma apagando ele. Você supera desenvolvendo habilidades para lidar com as sequelas dele. Hoje, com 62 anos, aquilo não me afeta mais, mas afetou durante muito tempo. E o que fez diferença não foi negar, foi olhar, foi entender, foi reconstruir a minha identidade, não a partir da vergonha, mas a partir da escolha. O jeito certo é esse: você revisita, reinterpreta e retoma o controle de quem você decide ser agora. Aos 17 anos, eu tive o meu primeiro namorado. Foi por pouco tempo. Não foi um conto de fada, mas pela primeira vez eu me senti valorizado. Eu não era mais o menino do calçadão. Eu era alguém escolhido. E aquilo começou a se reorganizar dentro de mim. Só que deixa assim eu ser honesto com você. Superação não é uma linha reta, não é aconteceu trauma, resolvi fim. Não funciona assim. O sentimento de autorrejeição ele continuou me atravessando por muitos anos.
Em vários momentos da minha vida adulta, aquela sensação antiga ainda sussurrava que eu não tinha direito a tudo, que eu precisava lutar mais, que eu precisava provar mais. Mas tem uma coisa em mim que sempre foi muito forte: instinto de sobrevivência. Eu não aceitei ficar naquele lugar. Eu saí de casa, eu arrumei trabalho, eu fui construir minha vida, não porque o trauma tinha sumido, mas porque eu decidi que ele não ia me definir. E aqui está uma verdade que pouca gente fala: superar não é apagar a dor, é desenvolver habilidade para lidar com as sequelas dela. No meu caso, foi desenvolver consciência emocional, foi estudar, foi entender como o sabotador interno funciona, foi perceber que aquele menino de 15 anos ainda estava dentro de mim tentando se proteger. Ele não queria me sabotar, ele queria me poupar de sentir o mesmo desvalor de novo. Quando você entende isso, algo muito importante acontece. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a se responsabilizar de si mesmo. Talvez você não tenha sido mexer. Talvez a sua história seja outra. Talvez tenha sido uma humilhação pública. Talvez um pai que te chamou de errado. Talvez um abuso moral ou físico. Talvez um namorado que te descartou. Talvez uma traição. Talvez uma rejeição que virou sentença interna. Mas deixa eu te perguntar, com coragem, qual foi o episódio mal compreendido que moldou quem você acredita que é hoje? Você é realmente inseguro ou aprendeu a se proteger depois de ter sido exposto? Você é realmente carente ou você aprendeu que precisava correr atrás porque alguém foi embora? Você é realmente frio? Ou decidiu que nunca mais ia se vulnerabilizar depois de ter sido usado? A formação da identidade, ela acontece cedo. E quando você não revisita, você vive um adulto respondendo a uma conclusão infantil. Os pilares que eu ensino dentro do método Mentalidade Consciente nasceram exatamente dessa percepção. Autoestima não é autoestima de Instagram. É reconstruir percepção do próprio valor. Mentalidade não é pensamento positivo, é revisitar crenças formadas em momentos de vulnerabilidade. E autoconhecimento não é só saber seu signo astrológico, é reconhecer os padrões emocionais que se repetem desde aquela primeira ferida. E o passo prático aqui é simples, mas é profundo. Pega uma folha de papel. Vocês já viram que eu adoro folhas de papel, né? Escreve qual foi o episódio que mais te marcou como gay. Não escreve o que aconteceu apenas. Escreva assim, qual foi a conclusão que você tirou sobre isso naquele dia? Eu sou descartável, eu sou errado, eu só sirvo para isso, eu não sou suficiente. Depois olha essa frase, pergunta, quem escreveu isso? O adulto consciente que você é hoje ou o menino adolescente que estava tentando sobreviver naquele momento? Você vai perceber que a identidade que você carrega pode estar baseada numa interpretação que nunca foi revisada. E quando você revisa, você não vira outra pessoa, você vira autor da sua própria história. E pode desafiar essa mentalidade. Quanto de verdade tem nela? Hoje, com 62 anos, eu posso falar sobre aquilo que é em Pedro. Não porque foi insignificante, mas porque deixou de ser identidade. Virou só um capítulo. E é isso que eu quero para você. Que a sua história vire capítulo e não sentença. Imagine agora uma outra cena na sua vida. Não a do trauma, não a do episódio. Mas a de você, adulto, olhando para aquele menino ou adolescente que você foi. Sem julgamento, sem deboche, sem vergonha. Olha nos olhos dele profundamente. Você não precisa abraçar dramaticamente, não. Só precisa reconhecer. Você fez o que dava para fazer com o repertório que você tinha. Talvez você tenha sido ingênuo, talvez você tenha sido intenso, talvez tenha sido imprudente, talvez tenha sido carente demais. Mas você não era mal intencionado. Você era imaturo tentando existir. E quando você faz essa distinção, algo amolece por dentro. A rigidez diminui, a necessidade de se punir enfraquece, a identidade começa a se reorganizar.
Você não é o episódio, você não é a interpretação que você fez dele. Você é alguém que pode revisitar, revisar e reconstruir. Existe uma liberdade muito silenciosa quando você para de carregar o peso do desvalor. E essa liberdade não é barulhenta, ela é interna, ela é madura. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você perceba que pode viver com direito. Eu te contei aqui uma história começa com impacto, né? Eu já fui mexer. Mas que, na verdade, nunca foi sobre prostituição, foi sobre identidade. Foi sobre um menino de 15 anos que viveu algo que não entendia completamente e, sem perceber, construiu uma conclusão devastadora sobre si mesmo. E foi sobre como essa conclusão pode moldar a autoestima, escolhas e comportamentos por décadas, até que você tenha maturidade suficiente para revisitar. A gente falou que o problema não é o que aconteceu. O problema é o significado que você construiu quando você ainda não tinha maturidade emocional para interpretar aquilo. Com justiça. Falamos que culpa não cabe aqui. Que você era jovem, que você estava aprendendo a existir. Falamos também que deixar o passado no passado não significa ignorar. Significa revisar, ressignificar e recolocar no lugar certo. Porque quando você não revisita, você vive o adulto obedecendo essa conclusão infantil. Descobrimos que frases como já passou, não foi nada demais, não aguento mexer nisso, são justificativas que nós usamos para não olharmos para o problema, porque o que dói escondido continua moldando esse silêncio. E a virada está aqui. Você não precisa continuar sendo a versão construída pela vergonha. Você pode recuperar a sua identidade original, interromper padrões repetitivos e construir auto-permissão para viver com dignidade. No fundo, a pergunta que pica é simples e profunda. Quem você é hoje? É realmente quem você é? Ou é a defesa que você construiu depois de um episódio mal compreendido? Se essa história disse algo para você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo hoje uma identidade moldada por um episódio que nunca revisitou. Às vezes, tudo começa quando você tem coragem de olhar de novo. Você não é o seu erro. Você é quem você escolhe ser depois deles. Eu te espero no próximo vídeo aqui no Gay Isso é Incrível. Até já!